Eu acho que a geração Z ela vai comprar muito mais ação do MrBeast do que ela vai comprar a ação do Itaú. Então, o produtor de evento, ele às vezes organiza toda a estrutura de um show, palco, iluminação, som, e recebe em 60, 90 dias, e eventualmente esse dinheiro que ele não tem, é um dinheiro que ele poderia estar usando para fazer um show semana que vem. Então ele vai lá e antecipa esse dinheiro de 90 para conseguir fazer um show semana que vem, no show de semana que vem ele já antecipa. Eu vou antecipar um recebível. É como se eu tivesse, no dia 15 do mês, você fosse passar seu salário para alguém para receber o salário antes, só que no nível institucional. Luiz Otávio, CEO e fundador da Dux, e João Pedro Novochado, CMO da Dux, eles vão te contar como criadores de conteúdo como a Virgínia podem antecipar seus recebíveis. Antes de começar esse episódio, só um recadinho. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint e pela Sicredi. Eu sou a Mariana Maria, editora do Future of Money, e os meus convidados de hoje são o Luiz Otávio, CEO e fundador da Dux, e o João Pedro Novochado, CMO da Dux. Boa tarde, Mariana. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou o Luiz, sou CEO e fundador da Dux. A gente atua no mercado desde 2020. Recentemente, né, eu acho que um pouco mais do que a gente vai falar hoje, em 2024 a gente pivotou para a tese de crédito. E estou animado de estar com vocês hoje aqui, falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito, sobre o mercado. Eu sou o João Pedro Novochado, um prazer poder estar aqui no Future of Money, um prazer poder compartilhar o que a gente está fazendo. Como o Luiz mencionou, a empresa existe desde 2020 e eu acabei entrando numa segunda fase dela, que é a fase onde a gente de fato decide entrar na economia criativa, começar a fornecer soluções financeiras para esse mercado. Já trabalhei com futebol, sou publicitário de formação, então já tinha alguma afinidade já com a parte de publicidade, comunicação, enfim. E vai ser um prazer poder bater um papo contigo e contar como é que a gente está batalhando aí para transformar a economia criativa. Muito bom ter vocês aqui com a gente, né? E a Dux tem mais ou menos a mesma idade que o Future of Money, né? A gente também surgiu ali lá por 2020, então vamos falar de tudo, todas essas fases, né? E uma coisa muito importante também que a gente sempre faz aqui no podcast é falar um pouco da vida de vocês, né? Para quem está assistindo, conhecer um pouco, saber quem são vocês, como vocês vieram parar, né, nesse mercado, que é uma coisa ali ainda novidade para muita gente e propostas inovadoras à torta e à direito. Então, vamos falar um pouco disso. Quem quer começar contando um pouco sobre como conheceu essa tecnologia, né? Um pouco de história de vida ali. Quem vai primeiro? Eu acho que o Luiz pode começar, porque daí quando ele entrar nessa nova fase da Dux, é quando efetivamente entra, ele pode começar com ele. Bom, eu me conecto no mundo assim com as pessoas através de negócios, e aí eu acho que a primeira vez que eu lembro que eu estava trabalhando, obviamente não por necessidade, né, tive sempre respaldo em casa, mas eu comecei com 12 anos a produzir evento. Eu alugava um sítio, vendia ingresso para os alunos da minha série, contratava um DJ, comprava refrigerante, na época não podia bebida, né, e vendia ingresso para isso. Então sempre empreendi desde cedo. Trabalhei com muitas coisas antes de efetivamente começar a Dux. Eu desde agência de publicidade, de marketing, de experiência, dei consultoria, treinamento de business development, de inovação para milhares de pessoas, centenas de empresas, já fiz turnover de empresa, enfim, trabalhei com várias coisas. E eu tinha um amigo desenvolvedor em 2016 que me apresentou o Bitcoin. E eu fazia economia, eu cheguei a cursar economia durante um bom período, e quando eu entendi o conceito, falei, cara, dinheiro digital, independente do estado, isso aqui faz muito sentido. E aí me apaixonei desde o primeiro momento pelo Bitcoin. E aí, como todo mundo, eu acho, né, ganha um dinheiro no primeiro ciclo, perde um dinheiro, e aí depois eu preciso entender e estudar isso aqui. E quando eu caí para realmente estudar blockchain, eu visualizei, assim, eu tive essa tese de que o Brasil podia ser um expoente na blockchain. Se a gente for olhar no Brasil, o Brasil não é expoente em tecnologia nenhuma, assim, a gente não é exportador de tecnologia nenhuma, nunca foi, e até agora está começando, agora que a gente está começando assim, alguns aspectos, né? Falei, poxa, o Brasil tem tudo, né? Economia muito digitalizada, população com alto acesso à internet, tem vários aspectos aqui do Brasil que me fizeram crer que o Brasil podia ser um expoente em blockchain. E aí a gente começou a Dux muito na tese de ajudar o Brasil e as empresas brasileiras, de alguma forma, o brasileiro e as empresas a se adaptarem a essa nova tecnologia blockchain. Então não tinha assim, você tinha muito menos do que você tem hoje na blockchain naquela época. Então a gente fez
lançamento, fez curso, fez curadoria, a gente produziu evento, a gente teve uma operação de games que foi a maior da América Latina, Games Blockchain, e desenvolveu carteira, wallet, né, para integrar Web 2 ao Web 3, e por coincidências assim da vida a gente entrou para a área de antecipação de recebíveis, focados na economia criativa, que era onde a equipe tinha um background, e desde então a gente vem escalando essa tese com um pezinho experimental ali na blockchain, que é o que a gente é nativo, né? É isso, acho que a minha história começa quando eu era bem pequeno, então quando eu nasci, o meu pai acabou tendo que se mudar, então eu morei boa parte da minha infância com a minha mãe e com minhas irmãs, e a minha mãe e minhas irmãs eram muito da arte, então uma era modelo, outra era musicista, outra era atriz, e eu nasci nesse meio um pouco mais criativo. E o meu pai, quando ia me visitar em Curitiba, ele foi pro interior, ele sempre trazia um gadget, um dispositivo de tecnologia, e daí eu ficava naquela, né? Meu pai ficava me dando tecnologia, minha mãe ficava me dando arte, cresci nesse meio plural. 17 anos, aquela decisão um pouco infeliz para o adolescente de decidir o que ia fazer da vida, decidi fazer engenharia, fiz 4 anos de engenharia, aprendi tudo que eu queria aprender de tecnologia, falei, eu não quero engenharia, eu quero ser publicitário, e me formei publicitário. Então eu nasci nessa dualidade de tecnologia e criatividade, hoje eu me autodenomino, eu estou hoje como criativo tecnologista, que é uma pessoa que tem um pouco dessa posição um pouco mais híbrida, entende de tecnologia, entende de criatividade, e consegue ser essa ponte. E acabei me desenvolvendo empreendedor, principalmente em negócios sociais. Então, em 2014, fundei uma empresa social. Essa empresa social trabalhava com tecnologia para pessoas com deficiência. E o tempo foi passando. Em meados de 2022, fui fazer o meu mestrado nos Estados Unidos e acabou que lá eu comecei a entrar em contato um pouco mais com blockchain. Eu já tinha algum contato antes, em 2020, 2021, mas em 2022 foi efetivamente quando eu comecei a entender um pouco mais disso. Assim que terminei meu mestrado, voltei para o Brasil. E por estar envolvido com blockchain, acabava que você entra num grupo, você começa a participar de evento, e foi daí que eu acabei conhecendo o Luiz. E ele falou, pô, cara, acho que a gente está numa fase nova, a gente quer começar a pensar em novas coisas, a gente gosta de blockchain, mas foi daí quando eu entrei na Dux. Então, hoje sou CMO da Dux, estou ajudando toda a parte de marketing, comunicação, parte criativa, eventualmente a gente dá uma pincelada no produto, mas a minha conexão ela vem de um ambiente muito plural, de tanto criatividade quanto tecnologia, e enfim, oportunidades do destino, a gente acabou se conhecendo, fez um ou outro projeto junto e chegou um momento que o Luiz falou, cara, acho que a gente pode estar numa fase diferente, é hora de você vir para cá. Gostei desse termo, criativo tecnologista? É um profissional híbrido Muito que eles bom. chamam, porque o que acontece é que às vezes um tecnologista não consegue ser muito criativo, e um cara muito criativo às vezes não consegue entender da tecnologia, então precisa ter uma ponte entre os dois. Hoje isso já mudou bastante, né? Hoje mas na época que eu comecei a estudar isso era bem específico. É um pouco até o que a gente faz aqui no Future of Money, né? A gente tem um trabalho super criativo ali para fazer conteúdo, mas a gente também tem que entender e aprender muito de tecnologia, né? Nesses últimos anos eu aprendi bastante, até com todo mundo que sentou aí nessa cadeira, então espero que quem esteja ouvindo também esteja pronto para absorver bastante informação aqui. Luiz, você só comentou, me despertou ali uma curiosidade, né? Você se classificou como um nativo de blockchain, né? A gente fala muito aqui no podcast sobre essa divisão entre pessoas que eram do mercado financeiro tradicional e as pessoas que são nativos de blockchain, que conheceram Bitcoin ali e se encantaram. Então, você consegue compartilhar um pouco mais sobre o que te chamou a atenção, né, tanto na tecnologia blockchain quanto no Bitcoin ali naquele momento, porque naquele momento que você conheceu essa tecnologia, era uma coisa até que as pessoas achavam estranho, né, não tinha se provado ainda, né, hoje em dia a gente tem bancos, empresas investindo, mas naquela época não era bem assim, né, então o que te chamou a atenção ali que te fez achar, nossa, isso realmente tem potencial? Olha, eu me considero nativo de blockchain porque assim, eu fazia curso de ações. Sempre curti mercado de capitais assim desde novo, mas eu nunca tive pessoalmente uma ação. Então todos os meus investimentos sempre foram cripto desde que eu investi em alguma coisa que não fosse, sei lá, guardar dinheiro qualquer coisa no banco, foi ou em negócio ou em blockchain. O que me pegou muito do Bitcoin e, assim, porque quando eu entrei, você tinha o Bitcoin, mas você já tinha um desenho de Ethereum, do que tinha de possibilidade de smart contract, de outras aplicações. Então, essa possibilidade, o que muito me pegou foi o que depois se desenvolveu como DeFi, assim, né? Que era, poxa, alguém empresta dinheiro X para alguém e
paga Y para outra pessoa e ganha uma grande diferença entre os dois. Poxa, com blockchain, você pode automatizar isso para esse cara pagar um X menor e esse cara ganhar um Y maior e o intermediário ter mais segurança. Então, assim, essas teses de descentralização, de sistemas não centralizados econômicos, sempre foi o que me atraiu muito. Nunca pirei muito nessa tese de ser anti-estado ou ser privado. Sempre foi muito mais de, cara, dá para criar um sistema financeiro ou aplicações tecnológicas gerais com mais eficiência, mais baratas, que atendam mais gente, que sejam mais amplas com blockchain, né? Quando a tese, eu estava lendo o primeiro documento que eu fiz para abrir a Dux. E aí a gente falava disso, de ser um banco para bancarizar os brasileiros utilizando blockchain. E a gente deu volta, e hoje a gente não está com foco no brasileiro pessoa física, mas a gente está construindo um banco. Então, assim, com blockchain. Então, é muito dessa tese de viabilizar essa tecnologia, viabilizar novas aplicações ou aplicações mais eficientes. Foi sempre isso que me encantou. Assim, eu não sou técnico, né? Eu não sei, fazer um site, mas entender o meta do produto assim, sempre me encantou. E nesses anos todos, desde que você conheceu o blockchain, começou a empreender com isso, você sentiu que essa indústria tem caminhado da forma que você esperava? Boa pergunta. Eu acho que sim e não. Sim, eu sempre tive consciência que as instituições iam entrar em cripto, né? Então, ETFs, a gente tem ótimos exemplos aqui, né, no Brasil, que fomos os primeiros de ETF, a gente tem aplicações já muito avançadas, RWA agora. Então, assim, institucionalização do mercado para mim era um caminho natural. Eu achei que a gente ia preservar mais o ethos de cripto, assim. É substancial a diferença entre as pessoas e como que elas se relacionavam há 4, 5 anos atrás com cripto e como elas se relacionam hoje. Hoje tem as pessoas que muito mais focam só em lucro, muito mais relações transacionais. E eu tenho amigos do mercado de 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás, que eu nunca vi na minha vida, mas que eu tenho confiança absoluta neles. E eu acho que esse ethos de todo mundo vai ganhar, a gente não precisa prejudicar um ao outro ou de ter uma competição para ganhar, eu acho que isso se perdeu um pouco. Então eu diria que sim, não, nesse aspecto. Sim, culturalmente não, institucionalmente sim. Muito bom. Bom, então vamos começar a falar um pouco sobre a Dux, né? Vocês comentaram que teve uma mudança ali de fases, né? Vamos passar por todas essas fases. Quero saber primeiro de onde que surgiu essa ideia, como que você decidiu de fato empreender, né, com blockchain, como é que foi todos os percalços disso, que eu imagino que tenha tido alguns, né, natural dessa jornada, até a chegada do João Pedro também. Eu vou dar uma super resumida assim, mas a gente começou com uma operação basicamente de educação ou de exposição de blockchain. Então a gente teve um portal de curadoria com notícias, preços, análises e uma série de outras coisas, lançou cursos. Então teve essa primeira fase meio de educação. A gente conheceu o Games. A ideia era, poxa, eu vou trazer as pessoas para cripto por educação. Aí começou o Axie Infinity, aqueles jogos Web3, a gente falou, cara, peraí, se eu comprar um bichinho desse, alguém jogar, ele ganha dinheiro, e depois que ele ganha dinheiro, ele tem que entender blockchain para pegar o dinheiro. Pô, isso é um jeito muito bom de trazer a gente para blockchain. A gente chegou a ter mais de 100 mil pessoas no total jogando com a gente assim, naquela época, então a gente escalou muito nessa época. E aí Games virou, começou a piorar, a gente olhou outras teses, e aí basicamente a gente foi para a tese de infraestrutura. Falou, poxa, Games não vai ser, não parece que vai ser o meio que vai expandir para onboarding de pessoas. Vamos fazer onboarding de pessoas por empresas. Então vamos a gente desenvolveu uma carteira que você podia criar aplicações desde colecionáveis, sistemas de pontos, plugando por API em sistemas tradicionais. Falou, poxa, mais fácil, né? Em vez de convencer 100 mil pessoas a entrar, vamos fechar com uma empresa que tem 200 mil clientes, e aí se essa empresa integrar blockchain, a gente vai ter 200 mil pessoas entrando no blockchain. E a gente testou essa tese, funcionou na economia criativa. Então a gente começou a lançar figurinhas colecionáveis para captar e-mail com gamificação, e aí teve centenas de milhares de pessoas resgatando a figurinha,
e aí a gente começou a muito falar com players da economia criativa, e aí esses players tinham problemas de caixa de financeiros, começaram, a gente estava em cripto, então assim, tinha a parte de blockchain, o cara visualizava aquilo como fonte de dinheiro, começaram a perguntar para a gente, buscar a gente para operações financeiras, e aí um dia a gente decidiu fazer. E aí cá estamos, É isso. quase 2 anos depois. Esse é o resumo da ópera, assim. Durante esse tempo até, eu trabalhei tempo na Sócio.com. Então eu fui head de marketing, então eu trabalhava muito com fan tokens e, querendo ou não, ainda era construção de comunidades, você ter os ativos digitais ali sendo como chaves de acesso e tudo. Então quando o Luiz me trouxe esse contexto de, a gente está trabalhando com um criador de conteúdo, a gente está começando a construir comunidades, parte de educação, eu falei, eu acho que por mais que seja colateral, né, o futebol não é necessariamente a economia criativa, mas ainda é uma economia de comunidades, eu acho que eu posso contribuir. Foi daí quando eu acabei entrando na Dux, e realmente o que o Luiz falou é verdade. Eles começaram a vir até nós pedindo operações financeiras fiat mesmo, né, crédito, né, vocês não fazem isso. A gente até cogitou um tempo fazer Human IPO, né, Creator IPO, lançar um IPO do Creator para que a comunidade pudesse financiar projetos futuros, e no fim a gente entendeu que não era por ali que eles queriam, e daí a gente entendeu que talvez a interseção entre o TradFi, de você poder fazer operações financeiras comuns, como antecipação de recebível, crédito, seguro, coisas mais mesmo do TradFi, mas às vezes embedadas ou com algum nível de background de blockchain, talvez fizesse sentido. E foi daí que a operação começou a muito mais ir para um lado de TradFi, powered by blockchain, do que uma blockchain standalone, a gente tentando fazer operações em Web3. E a gente não lembra, assim, a gente já não sabe quando foi isso. Qual foi vocês lembram uma conversa que a gente teve que a gente falou, não, vamos focar 100% em antecipação de recebíveis? E aí a gente não lembra. A gente tinha 4 coisas, que era Human IPO, criação de comunidades, dados, enriquecimento de dados e operações financeiras. E aí o negócio foi fechando, e depois de 3 meses tinha só operações financeiras, a gente focou 100% nisso e escalou em cima disso, assim. E só querendo voltar um pouquinho, né, porque o que vocês falaram tem muita coisa pra gente falar ainda disso. E, né, principalmente essa questão de Human IPO, acho que quem tá ouvindo deve estar pensando, nossa, que é isso? Meu Deus, será que é o fim dos tempos, né? Fazer um IPO humano e tudo mais? Então, primeiro, tudo isso que vocês me falaram dessa época, né, várias coisas, denotam ali uma nova fase da internet, que era o que a gente chamava de Web3, né? Uma nova forma de usar a internet, né? A gente deixa ali blockchain ser só, assim, transacionar uma moedinha ali para virar uma coisa que realmente está integrada ali na internet, vai mudar a forma como a gente usa e tudo mais. Entendo que vocês não estão mais efetivamente com isso, né? O próprio setor realmente deu uma caída ali nos últimos anos. A gente já falou bastante sobre isso aqui no podcast do Future of Money também. A gente pode voltar se vocês quiserem. Mas, primeiro, vocês acreditam que, de fato, toda essa questão de Web3, jogos em blockchain e tudo mais ficou para trás? Ou ainda existe uma possibilidade ali de isso retornar e voltar ali a acontecer essa tese de que a forma como a gente usa a internet agora, né, que eles chamam de Web 2, vai migrar ali para uma Web 3 com blockchain? Eu acho que o mercado cripto como um todo, ele tem um descolamento que é o preço de algum segmento, né, vou dizer, jogos Web 3. O preço ou o valor de mercado desse segmento, ele adquire valor muito mais rápido do que a tecnologia se desenvolve. Então começa por isso, assim, a gente tem muito mais, o preço responde a uma tese muito mais rápido do que o mercado e desenvolvimento tecnológico responde a essa tese. Então, né, as coisas sobem, você fala de RWA, por exemplo, RWA acho que não, porque você tem um mercado mundial já desenvolvido, mas pega DePIN, né, que é infraestrutura descentralizada, né, física descentralizada. Eu acredito nessa tese. Só que eu acho que essa tese não vale os, 30 bilhões que tinha em 3 tokens há um ano atrás. Eu acho que não tem
como é que fala? Consistência. Capilaridade? Não, consistência. Não existe tecnologia, distribuição, produto ou valor sendo gerado para aquelas 3 ou 4 ou 5 ou 10 empresas, aquele segmento valer 50, 100 bilhões de dólares. Eu acho que vai chegar lá, mas não. Então o preço sobe antes do fundamento subir em cripto, no geral. Então, aí a resposta é sim. Eu acho que a gente tem que só diferenciar o preço da infraestrutura. Eu não sei se a gente vai ter um movimento de preço em jogos Web3 como a gente teve há 4 anos atrás, mas eu acho que no futuro os jogos vão ser baseados, ou grande parte deles vão ter aspectos de blockchain ou integrados à blockchain. Então, sim e não, na minha opinião. O ineditismo ele sempre traz uma camada de experimentação que é realmente difícil de valorar. Então, as pessoas vão criando, vão testando e por muitas vezes não está pronto, às vezes se debruçam de uma coisa que elas enxergam no futuro, mas existe uma interface ali que para o negócio acontecer, as pessoas precisam aderir, as pessoas precisam usar, e daí você tem camadas de regulação, você tem camadas de conhecimento tecnológico. Por mais que exista digitalização, as pessoas tenham celulares, muitas pessoas acabam até não tendo acesso à internet, outras pessoas preferem usar o WhatsApp. Então, assim, a própria maneira como o ser humano interage com a tecnologia pode ser uma maneira de travar isso. Então, como o Luiz falou, DePIN, outros tipos de, às vezes, identidades descentralizadas, tudo isso é muito irrelevante e acho que o processo natural é esse. Até o dinheiro, se for ver, as pessoas pararam de fazer escambo para usar ouro, pararam de usar ouro porque é pesado, começaram a usar dinheiro, começaram a usar títulos, começaram a usar Pix. Eu acho que é natural que a gente vai chegar lá. Mas o processo de adesão ele é um processo que a gente não consegue controlar porque são várias camadas sociais e problemas que às vezes são até alheios à tecnologia. Então, acho que a gente vai chegar ainda no momento onde a gente vai ter essa tecnologia, até porque com inteligência artificial, a interação entre as pessoas e os próprios robôs, ela precisa ser digitalizada, né? Os robôs, eles consomem tokens, os tokens precisam estar em algum lugar, esse token precisa ser distribuído de maneira descentralizada. Então, assim, eu acho que a gente vai caminhar para um momento onde essa tecnologia vai ter mais adesão, mas realmente o ineditismo traz aí oportunistas, inclusive, para se aproveitar disso e, às vezes, inflar o mercado e, às vezes, até travar. A gente vê projetos ou segmentos que foram travados porque os players que assumiram a ponta de lança desse mercado não entregaram coisas legais ou não conseguiram construir. Eles tinham uma grande oportunidade de, tem muita gente ao meu redor, eu estou com oportunidade, eu estou com visibilidade, e não conseguiram desenvolver, às vezes, aquele segmento porque estava na mão de pessoas que não estavam tão comprometidas com esse desenvolvimento. Então, acho que vai vir, vai chegar. Boa. E aí, a gente fala muito aqui do que deu certo, mas eu acho que é importante falar também do que não deu certo ou que não aconteceu por algum motivo. E aí eu vou recapitular aqui Human IPO. Quero que vocês me contem qual que era a ideia por trás, qual que era a proposta, o que consiste isso de fato, porque eu acho que todo mundo que está assistindo deve estar super curioso para entender como que é esse IPO humano e por que não foi para frente. E aí, repito a minha pergunta, né? Se vocês ainda enxergam potencial ou não. Olha, a nossa tese era focada no Human IPO, mas focada na marca do criador. Então a gente tinha uma tese de que o criador de conteúdo, né, produtores de conteúdo como um todo, que tem grandes audiências, gostariam de, ou as comunidades deles gostariam de ter participação nos ganhos desse criador. Isso era a tese. Eu acredito nessa tese. Eu acho que... eu pessoalmente, eu adoraria receber uma parte do que a Virgínia vendeu em publi. Você compraria uma ação da Virgínia, provavelmente. Compraria. Ou compraria quando você conheceu ela, ou você compraria... Eu acho que a geração Z ela vai comprar muito mais ação do MrBeast do que ela vai comprar a ação do Itaú. Então, assim, essa tese se mantém. A gente tem até licença da CVM A88 de crowdfunding que a gente tirou com o intuito de tokenizar marcas de criadores. Mas aí a gente, assim, acho que... Não vou falar que não deu certo, ou a gente desistiu dessa ideia. A gente só focou na outra e essa ficou pelo caminho. Mas, enfim, eu acho que isso vai existir ainda. A gente teve um desafio, principalmente, a valorar, né? Qual é o valor de um IPO de um criador? Por mais que você consiga... Porque daí, a gente tinha uma plataforma onde integrava múltiplas redes, então eu pegava YouTube, pegava Instagram, via todas as métricas da pessoa, via as publis, via tudo, e eu conseguia falar mais ou menos, hoje você tem um valor de marca, que era o Creator Score, de tanto. E a partir disso a gente tentava valorar via IPO. Só que às vezes a pessoa não reconhece o valor que a gente estava imaginando, ou a pessoa acha que é mais, ou a gente fala, opa, peraí, é muito maior, mas a gente acha que é menos.
E daí a gente... Não tem como reproduzir o mesmo processo que eles fazem hoje em dia com as empresas da Bolsa, por exemplo. Existe um nível de complexidade subjetivo que é complicado de a gente fazer. E daí, nesse papo com eles, a gente sentia que o problema deles era dinheiro, assim, de ter recursos, né, ter grana. E o IPO era uma solução. Então eu faço um IPO da minha marca, coleto dinheiro e cresço. E daí a gente falou assim, pô, mas não tem mais nada além da sua marca que você consegue dar pra gente tentar, né, levantar dinheiro? Ele falou, cara, eu tenho um contrato aqui na gaveta. Você não quer me dar o dinheiro desse contrato? O contrato já tá performado, é um contrato de 100 mil que eu fiz pra marca tal, vai me pagar daqui 3 meses. Você não consegue me dar esses 100 mil? Ele falou, pô, mas daí eu vou fazer uma operação financeira que tem um risco e tudo mais, eu consigo te dar 92. Eu consigo te dar 94, pode ser? Ah, não, pode ser. E daí a gente começou a entender que o problema não era eles não queriam ter um IPO, eles queriam ter dinheiro, fluxo de caixa para poder crescer. E foi daí que essa tese de antecipação começou a ficar cada vez mais latente, porque é uma segurança jurídica legal que a gente tem, porque é um contrato assinado com grandes marcas, a diligência é uma diligência normal. Então o factoring é uma coisa que faz há muitos anos, milênios já, que já existe esse processo. E daí que a gente entendeu, falou, pô, mas e se a gente começar a antecipar contrato, né, essa grana de contrato? Mesmo sem usar blockchain, a gente pode ver, o contrato é de 100 mil, eu consigo dar 92 e eu ganho no spread e tudo mais. E foi daí eu acho que a gente entendeu que o Human IPO talvez não chegou o momento ainda pela complexidade de você até valorar. E até, porque daí tem um compreendimento também da distribuição desse IPO, da comunidade, porque às vezes é um influenciador muito grande, mas que a sua comunidade, por muitas vezes, não tem conhecimento para investir nisso, ou não tem dinheiro para investir nisso, né? Então tem creators de nicho que não tem uma comunidade capitalizada. E daí, eventualmente, você vai ter dinheiro vindo de outros lugares. A gente teve essa experiência na sós com o FanToken, né? Você tokeniza, né, o clube, né? Acesso ao clube. E muitas vezes não é nem o torcedor que está comprando o FanToken, ele só quer saber do dinheiro. Então, eu acho que foi por aí. A gente entendeu que o problema latente do creator era a grana. E o IPO era um dos caminhos. E daí a gente falou, pô, peraí, tem um caminho mais rápido, mais tradicional. Todo mundo está fazendo isso há muitos anos, em outros segmentos. Tanto que você analisa historicamente o surgimento dos bancos, você vê que os principais bancos do mundo surgiram para atender segmentos específicos da época. Então você tem lá JP Morgan, você tem, enfim, esses caras surgindo para poder atender um segmento específico. E se você for olhar para o segmento atual de crescimento maior, é a economia digital, economia de criadores, economia criativa. Pô, então acho que vale a pena a gente tentar seguir esse caminho. E foi, a gente, assim, é muito, muito mais orgânico do que foi... Ah, não, vamos desistir dessa ideia, vamos focar. Foi assim, vamos apresentar para esse cara aqui, e aí um advisor nosso falou, cara, tira essas duas coisas aqui, deixa só antecipação de recebíveis. E aí você vai de um pitch deck para o outro, tira uma coisa, o cara gosta, você tem um feedback bom, na outra reunião você não fala mais nisso, e aí acaba que vai. E a gente começou, né? Primeiro mês fizemos um teste, operação teste, 28 mil. Reais. Aí no outro mês o cara tinha indicado a gente, já tinha mais 4, 5 pessoas querendo, fizemos 150. Aí foi, né, 28, 150, 300, 500, 1 milhão e ano passado a gente fez quase 100 milhões de reais de antecipação e esse mês vai bater 25 com o objetivo de fazer 1 bi esse ano. Então assim, já é um negócio que não tem... Sabe, é simples. Você tem um contrato performado, entregou o contrato, você vem aqui, eu vou te dar um valor mais baixo e vou receber da empresa que te contratou. É simples, é direto, é de nicho e deu certo, assim. E aí a gente, né, criou a nossa fundação em cima disso. E aí, onde exatamente que entra a tecnologia blockchain e como é que funciona essa antecipação de recebíveis, né? Que eu acho que é a primeira vez que a gente está falando disso aqui no podcast, pode soar um pouco confuso também. Tá. Vou primeiro sobre a antecipação de recebíveis. É um processo que tem mais de 2.000 anos, que é uma empresa vai ser contratada... Vou usar a Coca-Cola como exemplo. Coca-Cola contrata uma empresa de marketing para fazer uma campanha para ela. A Coca-Cola ela tem uma escola de gestão de caixa, a meio Jorge Paulo Lemann, que passa, todas as grandes empresas fazem isso, né? Passa o pagamento, né? Dá o prazo para o seu fornecedor, porque aí o seu fornecedor vai ter que arcar com o serviço, eu fico com dinheiro em caixa, o fornecedor que se vire lá, vou pagar ele daqui a 120, 100 dias. Isso é normal, toda empresa grande joga o pagamento para frente. Então, a Coca contrata uma agência de marketing, e aí depois que ela entrega, ela tem 120 dias para receber. Só que ela precisa do dinheiro para fazer a próxima campanha, ela tem que pagar funcionário, ela tem que comprar equipamento, ela tem que investir, enfim, às vezes não tem caixa para aguentar os 120 dias. Ela bate com a gente, faz um processo de cadastro, manda contrato, nota fiscal, aí tem um processo né, levemente burocrático todo. E aí eu falo, poxa, agência, Coca-Cola vai te dar 100 mil, eu te dou 92 nessa nota agora, essa nota agora é minha, a Coca-Cola vai pagar para mim,
e aí você toma 92, daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, a Coca-Cola paga os 100 mil para mim. Aí eu ganho a diferença entre quanto eu te paguei e quanto a Coca-Cola vai pagar na nota fiscal. Isso, entendeu? Eu vou antecipar um recebível. É como se eu tivesse, no dia 15 do mês, você fosse passar seu salário para alguém para receber o salário antes, só que num nível institucional. E daí, economia criativa, a gente entende por agências de publicidade, artistas, às vezes ele precisa de dinheiro para criar uma música e fez uma campanha para não sei o que, ele antecipa para poder criar essa música. Produtores de evento, então o produtor de evento, ele às vezes organiza toda a estrutura de um show, palco, iluminação, som, e recebe em 60, 90 dias, e eventualmente esse dinheiro que ele não tem, é um dinheiro que ele poderia estar usando para fazer um show semana que vem. Então ele vai lá e antecipa esse dinheiro de 90 para conseguir fazer um show semana que vem. O show de semana que vem ele já antecipa, então assim ele vai escalando. Então são artistas, agências, produtoras, criadores de conteúdo, todos eles acabam entrando nesse pool de pessoas que acabam recebendo no D60, no D90, no D120, e querendo ou não isso freia o crescimento. Às vezes um criador de conteúdo com dinheiro agora, ele vai conseguir fazer uma viagem, vai comprar um equipamento, vai fazer gravar um tipo de conteúdo legal, e tem muito criador de conteúdo, muita agência, muito artista que é uma indústria dinâmica, e se você fica às vezes 1, 2 meses parado porque você não tem dinheiro, você sai do holofote, você perde a oportunidade. Então são pessoas que já têm um apetite para... Tudo bem, eu prefiro receber 92 do que 100, porque com 92 eu faço 180 mês que vem. E o esforço de criação, e de novo, não é desmerecer, mas assim, um criador de conteúdo tem um custo quase zero para criar o conteúdo, porque ele já tem o celular, a passagem que pagou foi o contratante. Então às vezes ele ganha, sei lá, 100 mil reais para fazer um vídeo de 30 segundos para o Instagram, e para ele, às vezes, levar ali 2%, 3% ao mês é irrelevante, sabe? Então, ele está disposto a receber isso porque ele entende o crescimento. E daí, junto com eles, a gente começa a entender, ajudar a estruturar ele, até porque existem vários tipos de antecipação. A pessoa que antecipa para crescer, a pessoa que antecipa para pagar a conta de casa, a pessoa que antecipa, às vezes, para botar em um outro negócio. Então, a gente também tenta apoiar o criador, as agências, os produtores a usar essa antecipação de maneira consciente, né? Porque se vira uma coisa inconsequente, vira um problema até para nós, né? Ele vira uma pessoa que não tem, às vezes, o controle financeiro. Então, a gente entende que é um ecossistema bem dinâmico. E daí a antecipação se passa por aí mesmo. E para complementar, assim, antecipação, usar o caso do Brex que foi vendido agora, né? O Brex, a gente tem a mesma estratégia de negócio do Brex. O Brex queria atacar o mercado de startup, começou por uma dor latente de startup que era não ter cartão de crédito corporativo. A gente queria atender a economia criativa, a gente começou por uma dor latente que é não ter antecipação de recebíveis no mercado tradicional. Então esse é o primeiro produto, você criar um relacionamento, você ser o cara que dá o dinheiro, você ser o cara que salva do aperto, você ser a pessoa que está dando suporte. E aí quando eu dou esse suporte, eu pego o DRE, eu pego o balanço, eu pego o contrato social, eu faço a auditoria dos números, eu pego o que ele tem de processo, quem são sócios. Então eu já começo com um entendimento muito grande do meu cliente. E a partir disso eu vou entrando, a ideia é ir rolando vários produtos para no futuro a gente ser o destino final de todas as operações financeiras dos nossos clientes. E aí, esse processo, ele conversa muito, então, com DeFi, com essa proposta ali de serviços financeiros em blockchain e tudo mais. Como é que funciona isso? Você perguntou isso, eu acabei esquecendo. Você fez 2 perguntas. Hoje a gente experimenta com blockchain, então a gente está experimentando um protocolo onde você pode aplicar em dólar digital e a gente usa esse dólar digital para fazer as operações de crédito. A gente já participa de tokenização em alguns grandes nomes do mercado, então a gente tokeniza as operações. Então esse é um pouquinho assim, é muito mais blockchain como hoje canal para aquisição de liquidez, com a visão futura de que, poxa, quando o regulador andar, quando as coisas estiverem claras, quando a gente conseguir XYZ licenças, quando a gente chegar nesse ponto de negócio, eu posso usar blockchain para o meu criador enviar dinheiro para fora usando o blockchain mais fácil. Ou eu posso usar a blockchain para fazer um split de pagamento entre contratos para um cliente meu. Então, ter a blockchain ali sempre no radar e como uma dos artifícios tecnológicos para inovar nesse mercado. Assim, sem zero, acho que tô velho demais para ficar criando coisas só porque eu quero construir na blockchain. Assim, eu vou aplicar a blockchain onde ela for útil, a hora que parar de ser útil eu vou usar outra coisa e tá tudo bem. Então é um pouco dessa visão, da gente poder usar a blockchain para a infraestrutura financeira do que a gente entrega para o cliente, do que a gente entrega para o investidor, provedor de liquidez, para o mercado como um todo. Para fazer essas operações financeiras a gente precisa de dinheiro, então primeiro que a gente precisa de liquidez,
A gente vai construindo pilares e canais para obtenção de liquidez. Então, a gente tem o nosso capital próprio, que a gente usa nas operações. A gente vai ter capital de investidores privados, high net worth individuals. A gente vai ter daí canais de distribuição, plataformas de distribuição de investimento. A gente vai ter, enfim... fundos de crédito, FDICs tradicionais. E uma das pontas acaba sendo a blockchain, porque como o Luiz falou, a gente é nativo, a gente entende um pouco, a gente pode começar a experimentar se a blockchain também não pode ser um canal de obtenção de liquidez, porque a gente já tinha conhecimentos, nossos tecnologistas têm afinidade com isso, inclusive até para a gente poder começar a construir de uma maneira mais segura. Ano passado a gente participou da aceleração da Fenasbac, né, que é o braço de inovação do Banco Central. Validamos junto com eles uma tese de levantar essa capital e essa liquidez em blockchain. Com o mercado Bitcoin como sponsor, então assim... Então, para nós é um caminho de experimentação, porque pode ser que a gente identifique no futuro, e quando tudo estiver regulado, que às vezes é mais fácil pegar dinheiro de fora do que de dentro para fazer minhas operações. Ou não, que é mais fácil a gente continuar no mercado brasileiro fazendo FDIC, capital próprio, do que eventualmente para blockchain. Então, a blockchain ela está como um dos pilares, mas ela não é o principal pilar de obtenção de liquidez para nós. E aí também acaba sendo aquela questão de que o cliente nem precisa saber que por trás qual que é a tecnologia que está sendo feita, né? Que é muito um argumento de muita gente, né? Que a gente conversa aqui no podcast também, né? Um futuro ali da tecnologia blockchain ou de qualquer tecnologia, né? Como você bem disse, é a pessoa, né? O cliente final ali nem saber o que está por trás ali. O Luiz falou, né? Que a gente começa a ter tantas informações do nosso cliente, né? Dos criadores, dos artistas, que é natural e inevitável que a gente vai virar um banco. E a partir do momento que eu virar um banco, eles começarem a ter contas digitais com a gente, quando essa liquidez é levantada, por exemplo, em cripto, é muito mais fácil eu nem trazer essa cripto para cá e dar um cartão para o cara que está vinculado a uma wallet lá, e quando ele usar essa antecipação, na verdade ele está descontando de um SDT numa conta cripto e ele nem sabe. Então é claro que isso não existe, a gente não está fazendo isso, não está nem pensando, acho que tem passos a serem tomados, mas o dia que precisar, a gente já tem uma fonte de liquidez lá, a gente já tem uma infraestrutura. Mas o primeiro passo ainda acho que é a gente chegar nessa parte do banco, que vai ser a parte mais legal aí pro nosso ano. E aí, como é que vai funcionar isso, né? O que vocês pretendem fazer para chegar nesse ponto de se tornar um banco de fato? Já tá fazendo. Já tem uma galera então, construindo. Conta pra gente aí. A galera já tá um time construindo um banco digital. Obviamente vamos começar com um beta só para nossa base de clientes, entender profundamente qual que é a experiência deles. É um banco B2B focado na economia criativa. Então, em vez de você usar um outro banco, você vai não só antecipar comigo, você vai começar a pagar salário através de mim, você vai começar a buscar seguros para o seu segmento, seja para carro, para equipamento, para evento, para contratos através de mim. E aí a gente tem, em vez de você deixar de ser só um serviço financeiro, a gente dá o passo de ser um produto financeiro. Então, ter uma coisa tangível para o cara baixar no celular e automatizar as operações dele ali. Então, assim, já estamos nesse... Isso é até uma demanda operacional nossa, né? Hoje, uma das camadas de segurança que a gente precisa implementar para fazer essas operações de antecipação é ter uma conta scroll com o meu cliente, né? Então, e para isso a gente precisa ter um sistema de base por trás para criar essa conta. Então, se eu já vou criar via base uma conta scroll, será que eu não consigo criar uma conta de livre movimentação também, para que ele consiga pegar esse dinheiro da conta scroll e eventualmente jogar para uma conta de livre movimentação? Então, ele não surge como um banco, né, que as pessoas vão usar, fazer Pix muito. Vai ser mais como uma conta digital onde esse dinheiro vai cair, a pessoa vai poder movimentar uma coisa ou outra, mas que o processo natural seja isso se tornar cada vez mais um banco com vários serviços. Hoje ele vai ser um serviço que eventualmente tem uma conta digital, mas no médio prazo isso se inverte. Ele vira um banco, uma conta digital com vários serviços de baixo. E eu não posso deixar de perguntar, porque esse sim é um tema completamente inédito, falo com certeza no podcast do Future of Money, a gente fala muito sobre essa economia criativa, né? E vocês mencionaram, né, que o principal ali cliente de vocês são esses criadores de conteúdo e tudo mais, então quero que vocês façam ali um panorama de como é que funciona para esse cliente, né? Qual que é a dor que vocês estão resolvendo, né? O que esse cliente pode se beneficiar dessa antecipação de recebíveis, né? Porque é uma coisa que a gente tá até no imaginário popular, né? A gente assiste lá, eu falei da Virgínia, por exemplo, eu vou voltar nesse exemplo. Assiste lá os stories dela, a gente fica até imaginando, né, o que ela tá fazendo. Ela posta muito sobre o que ela tá fazendo da vida dela, mas nas finanças não. Então, a gente fica até imaginando como é que funciona isso. Tem muita gente que tem até agora essa ambição de virar, né, um criador de conteúdo famoso, fazer dinheiro com isso. Então, como é que funciona ali o perfil desse cliente para ele precisar do serviço de vocês? Como é que vocês resolvem ali os problemas deles?
E também uma outra curiosidade é se vocês enxergam que, né, a gente acabou de falar, o cliente não precisa saber qual que é a tecnologia que está por trás, mas vocês já enxergaram alguma abertura ali, né, dos criadores de conteúdo para cripto, por exemplo? Eu vou falar um pouquinho, assim, a gente atende a economia criativa e a Creator Economy, que é a economia dos criadores, é um subsegmento da economia criativa. Então a gente atende, eu não vou citar nomes, obviamente, porque eu tenho que preservar Claro. os nossos clientes, mas vários dos nossos clientes estavam envolvidos, por exemplo, Fórmula 1 aqui em São Paulo, a gente tinha cliente que a gente esteve lá com eles. Lollapalooza, esses eventos, grandes festivais, várias e várias campanhas que você vê aí rodando na televisão e no Instagram com grandes mídias, a gente está envolvido, seja pelo lado da agência, seja pelo lado do criador. Grandes turnês, a gente está ali entrando em vários pontos desse processo. Então é bem legal que é muito tangível, assim, tipo, faz uma nota pro cara aqui e aí quando você tá sendo impactado pela publicidade dele no Instagram. Então é muito legal, esse é um perfil bem amplo. E eu vou deixar o Jota falar um pouquinho mais sobre isso, mas tem alguns perfis, a gente tem uma leitura comportamental, qualitativa do nosso cliente, e aí, como o Jota tinha dito, a gente tem o cara que antecipa porque ele vai cobrar X, a gente vai cobrar X dele e ele vai aplicar o X mais alguma coisa para comprar publicidade e crescer, ou ele vai completar a compra do equipamento, ou ele vai negociar com o fornecedor, eu vou descontar ele a 2,5% ao mês, ele vai negociar com o fornecedor dele para pagar à vista em vez de a prazo e ganhar 5% de desconto. Então, que desce na cadeia, trazendo mais liquidez você consegue negócios melhores. A gente tem um cara lá que liga pra gente vez ou outra, ele some um tempão e depois aparece que antecipar 4, 5 notas, porque ele faz um negócio específico e quando aparece uma oportunidade, ele desconta tudo para entrar na oportunidade, porque ele vai ganhar mais dinheiro. Então, assim, tem grandes empresas que fazem centenas de milhões de reais de faturamento, mas ela bate no banco, o banco não atende ela. Se atende depois de um mês, eu atendo ele em 24 horas. Então, assim, a gente é o braço de estrutura financeira do nosso cliente. Então, se ele precisa, deu um aperto no caixa, o cliente atrasou um pagamento, descompensou alguma coisa, tem um investimento para fazer, tem um projeto, a gente é quem entra junto ali na hora e são vários perfis. E aí, só para terminar, criadores de conteúdo é uma maluquice completa. Você vê gente com 100 mil seguidores que a publicidade custa 500 mil reais, e você vê gente com 20 milhões que a publicidade custa 500 reais, e você vê um cara que tem 3 milhões de seguidores e faz 5 milhões por mês, e tem um que tem 10 e não paga a conta, e você tem que ter 1 milhão e não paga um café. Então, assim, tem a mesma empresa paga níveis de publicidade muito diferentes. É muito mais complexo e volátil assim, esse mercado do que aparenta ser, sabe? E eu acho que, como eu mencionei, né, os bancos surgiram para atender demandas de nichos específicos das suas épocas. E hoje a gente está numa época da economia digital, na economia criativa. E a gente vê que, diferente dos outros segmentos, quando surgiram os bancos, a economia criativa por si só não se desenvolveu educacionalmente a criar planejamento financeiro, a entender o tipo de transação, até como eventualmente usar antecipação ou crédito para se alavancar. Então existe uma carência, existe um gap de amadurecimento dessa indústria, né, para eles entenderem melhor como que eles conseguem crescer de maneira saudável, sustentável, utilizando o dinheiro. E daí, como o Luiz bem mencionou, assim, é muito variável. A gente tem, quando um criador de conteúdo, ou um artista, ou uma empresa, chega pra gente, manda um contrato, a gente analisa o contrato, e a gente tem a sorte de os pagadores desses contratos, ou seja, as pessoas que contrataram a agência, contrataram o artista ou criador, serem sacados AAA. Então a gente está falando de Coca-Cola, Ambev, Lollapalooza, Johnny Walker. Então, assim, são grandes marcas. Então, isso já traz para nós uma segurança maior na hora de eu fazer uma antecipação, porque eu sei que eu vou antecipar X para ele, e com certeza a Coca-Cola vai pagar ele em 3 meses. Então, o meu risco de operação ali é baixo. E se a Coca-Cola não paga eventualmente aquele criador de conteúdo, existe um problema muito maior no mundo, que a Coca-Cola não está pagando as pessoas. Então, a gente não precisa se preocupar com esse dinheiro. Mas existe essa subjetividade, essa volatilidade. Daí, para isso, a gente tem aqueles modelos de inteligência artificial para identificar o que a gente não quer. Então, às vezes chega um contrato, a gente consegue analisar exatamente as condições do contrato, se passa nas nossas guidelines, se passa nas diretrizes de aprovação de antecipação. E isso que o Luiz falou é verdade. Por mais que o banco tenha dinheiro para fazer essas antecipações, às vezes ele não vai demorar para fazer o esforço, às vezes, de dedicar um analista para fazer aquela análise.
às vezes nem vale a pena, ele prefere antecipar agricultura, indústria, outros segmentos do que a economia criativa. Então a gente preenche esse gap agora entrando, falando assim, ó, a gente entende das operações financeiras da economia criativa e a gente consegue atender esse mercado com uma fintech feita para entender vocês e não um banco tradicional fazendo operações de crédito e antecipação arbitrariamente. Muito bom saber um pouco mais, né, dos bastidores ali, de coisas que a gente acompanha no nosso dia a dia nas redes sociais, né? Todo mundo que tá ouvindo com certeza também acompanha, né? E aí, só uma última pergunta, que retomar um pouquinho ali no que a gente falou antes. Se vocês percebem ali que essa economia criativa, os criadores de conteúdo, tem ali se aberto um pouco mais para blockchain, cripto, ou ainda é uma coisa que eles precisam conhecer um pouco mais? Eu acho que eu vou dividir em cripto como investimento. Eu acho que hoje cripto como investimento já está mais do que balizado. Pelo menos no Brasil, assim, eu acho que eu, pelo menos, vivo numa bolha, né, de gente que entende cripto, mas assim, eu não acho que tem essa reticência mais. Eu acho que as pessoas não olham para o Bitcoin e acham que o Bitcoin é um esquema de pirâmide e é um golpe coletivo. Como 5 anos atrás era, né? 5 anos atrás a gente foi bloqueado de abrir conta no banco que ofereceu para a gente 100 milhões para a gente operar crédito mês passado. Então, assim, e sabendo que a gente tem operações em cripto. Então, assim, acho que mudou muito e com parte de investimento a gente já passou desse ponto, eu acho, ou pelo menos é uma cauda pequena que já tem esse risco. Como infraestrutura, eu não vi caso de uso nenhum em blockchain que fizesse sentido para a economia criativa até hoje. Você pega Farcaster, o app da Base, né, que estava focado em creators, e vários outros protocolos que foram criados para criadores de conteúdo, são completamente descolados da realidade, da mente do que um criador de conteúdo está disposto a fazer. Nenhum criador de conteúdo com 1 milhão, 2 milhões, que monetiza, que tem um canal no YouTube, que cuida da sua audiência, vai vender um token de conteúdo dele para eles comprarem e especularem. Ele não vai... Dificilmente ele vai querer envolver de forma financeira a base dele em alguma coisa que ele está fazendo diretamente, sabe? Então, assim, eu acho que a gente está longe de ter infraestrutura de distribuição através de criadores de produtos específicos para a economia criativa, mas, do ponto de vista de investimento, já é lugar comum, assim, sabe? Então, é isso. Não sei se tem alguma coisa que vocês queriam trazer que eu deixei de perguntar. Não, né? Então, foi ótimo. Ótimo. Eu gostei bastante, né? Prometi que ia ser descontraído. Espero que vocês tenham gostado. Espero que quem tá ouvindo também tenha gostado, né? Foi muito bom receber vocês. Muito obrigada por terem aceitado o convite e saído dos seus respectivos estados para vir aqui gravar com a gente. E não posso deixar de pedir para quem tá ouvindo acompanhar as nossas matérias na Exame, seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no nosso canal e também curtir esse vídeo. E para quem quiser procurar vocês, como é que faz? Bom, tem o nosso site, wearedux.com. Então, lá vai ter todas as nossas redes, LinkedIn, Instagram. E só seguir a gente lá. Lá a gente tem um simulador, então se eventualmente alguém quiser antecipar, entender como funciona, né? Já nossa equipe comercial está pronto para atender. E agradecer de novo pela oportunidade, Mariana. Acho que foi muito bom poder falar um pouquinho contigo sobre o que a gente está fazendo. Acho que a gente falou um pouco no início de que às vezes a barreira é educacional, e acho que aqui a gente está trabalhando um pouco isso. Então, agradecer. Quem quiser conhecer mais, então, wearedux.com, lá tem todas as redes. Isso. E é isso. Obrigado pelo seu tempo, obrigado a todo mundo da produção aqui do podcast e obrigado a você que está em casa e passar um tempo com a gente. Valeu. Muito bom. Obrigada.